Que bênção do céu ter vocês aqui nesta noite. Boa noite, família Além do Véu, querida. Quem está tendo uma boa noite aí? Então vamos lá. Boa noite, família Além do Véu. Olha, agora está mais educado o negócio, está mais respondido. Amém. Nós vamos falar sobre uma igreja apaixonada. Vou repetir de novo. Nós vamos falar sobre uma igreja apaixonada. Tem uma igreja apaixonada aqui nesta noite? Já tem um pessoal apaixonado, tem um pessoal não tão apaixonado aí, viu? Dá para ver isso aí. Mas nós cremos que Deus falou através deste tema conosco. Deus tem falado com a minha vida, tem me levado a um momento de mais paixão pelo Evangelho, pela palavra, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que Ele tem movido para mim, nós temos derramado, né? Que o Senhor tem dado, entregue para a gente visões, tem entregue para a gente a direção, e nosso objetivo sempre é derramar aquilo que Deus tem entregue. Até porque, como nós temos falado aqui, a mensagem não é de um pastor, a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus, é ela que transforma. A minha mensagem não pode mudar nada, mas quando nós falamos dEle, em nome dEle, através dEle, há uma transformação, uma mudança poderosa. Ela se torna viva, a palavra do Senhor. Quem crê nisso? Amém? E este tema sobre uma igreja apaixonada gerou no meu coração quando a gente estava lá na conferência nos Estados Unidos. E eu estava olhando para aquela igreja, né? E eu comecei a ver que algumas igrejas não são tão apaixonadas assim. Algumas igrejas já se esfriaram na fé, algumas igrejas já esqueceram do primeiro amor. E nós tivemos ali numa conferência que teve um momento de adoração assim impressionante, incrível, incomparável, algo assim que eu nunca experimentei na minha história. E eu comecei a questionar Deus: e aí, como é que é isso aí? E aí Deus falava no meu coração: é possível. É isso que eu quero trazer para a minha igreja, para o meu povo e para os meus filhos. Quem quer receber o que Deus tem? Uma intensidade de paixão diferente, uma intensidade de amor diferente, uma intensidade de busca diferente. Então Deus nos leva para lugar nenhum sem nos dar um motivo para estar naquele lugar. Quem crê nisso? A gente não está por acaso em cada situação, em cada encontro, em cada relacionamento que Deus coloca do nosso lado. Tem um propósito para acontecer, para somar o propósito do reino de Deus. Afinal, quando Deus fala da igreja, e quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando dessas quatro paredes. Quem pode dizer amém por isso? Desse prédio, simplesmente, da instituição chamada Além do Véu. Muito pouco, Deus não tem nada. Aqui nós estamos organizando essa instituição chamada Além do Véu, mas é uma parte muito pequena do corpo de Cristo sobre a terra, ou da igreja de Cristo sobre a terra, porque a igreja somos cada um de nós, né? Nós estamos falando sobre a noiva de Jesus. E quando nós falamos da noiva, vamos falar sobre uma noiva apaixonada por Jesus Cristo e pelo seu reino. E quem é a noiva? Né? Nós falamos muito sobre linguagem. Quem é essa tal de noiva? Aí diga comigo: somos nós. Pastor, o que é isso aí, pastor? Nós falamos sobre linguagem domingo, por isso você não pode perder domingo, depois da quarta, você tem que emendar, irmão. Não dá para vir só de vez em quando, você não pega a sequência, e aí você começa a não entender, mas eu explico de novo, porque a ideia é que toda a igreja compreenda, né? Então, a cada linguagem. Então, a Bíblia tem linguagens para falar algumas coisas. E a linguagem que a Bíblia se refere a Jesus Cristo é que Ele é o noivo da igreja, e que a igreja, ou seja, levanta a mãozinha todo mundo aí, é a noiva. Fica tranquilo, irmão, não vai acontecer nada, você continua firme e forte. Mas aqui na linguagem bíblica você é a noiva. E diz a Bíblia que Jesus, que é o noivo, Ele vem buscar a sua noiva naquele dia. Quem crê que Ele volta para buscar a sua igreja? Isso aí. Então é por aí. Então Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E o noivo, como papel de noivo, ele ama, ele protege e se entrega por ela. Talvez alguns noivos não, alguns maridos não, mas esse é perfeito, esse é santo, esse é poderoso e esse não falha. Então ele ama, ele protege e ele se entrega por ela. Talvez você teve uma decepção no seu relacionamento de noivado ou de casamento. Esse é o que não deixa você na mão, que não decepciona, que jamais falha. Você pode contar por ele. Ele se compromete. Mas todo relacionamento há uma necessidade de fortalecimento diário. Quem crê nisso? Cadê os casados aí? Tem casado aí? Tem noivo aí? Tem noivo não? O povo não está ficando mais noivo não? Tem ali, tem um noivo ali. Coisa boa.
Então, pelo menos para fortalecer o relacionamento, eu vou dar algumas dicas para você. Aí as mulheres podem vibrar, podem se alegrar no Senhor. Tem que mandar flores para a mulher, meu irmão. Tem uns irmãos que já olhou com a cara feia para mim. Calma aí, irmão. Tem que cuidar dessa bênção que Deus te deu. As irmãs podem dizer amém. Tem que levar em restaurante caro. E se as irmãs quiserem a dica, quando acabar o culto, eu tenho uma lista de restaurante maravilhosos para o seu marido passar o cartão. Você ora e passa o cartão e peça que suba a fita. Porque não tem essa de lavar o prato, você vai preso mesmo, então não faz isso. Então vê se tem crédito primeiro, né? Mas no relacionamento, e principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos passar por alguns erros, né? Eu vou falar de 2 erros aqui, para depois a gente seguir. O primeiro erro é o tal do comodismo. Quando a gente não faz isso tudo, quando a gente não cultiva o nosso relacionamento, nós caímos no comodismo, né? No relacionamento, cai no comodismo, fica morno e sem graça. Talvez o teu relacionamento com o seu marido, com o seu noivo, com a sua namorada, para quem ainda não passou dessas etapas, e principalmente com o Senhor Jesus Cristo, ficou morno e sem graça. Nós estamos falando de uma igreja apaixonada, lembra disso? O que é morno e sem graça? Por exemplo, quem gosta de café morno aqui? Levanta a mão. Tem uns irmãos malucos que gostam, eu sei que gosta. Irmão, nunca me dê um café morno. Eu vou no restaurante, eu falo para o cara assim, você vai lá, sem açúcar também, porque é pecado botar açúcar em café Nespresso. Você já sabe, quem sabe que é pecado aqui? É pecado, não é, Léo? Pecado. E eu gosto de café que sai na hora, pelando, queimando, e eu tomo em 1 segundo aquele café. Ó, pum, deve estar tudo queimado para dentro aí. Então o relacionamento fica morno e café morno para mim não serve. E comida sem sal? Quem gosta de comida sem sal aí? Não sei, por uma questão médica, é ruim, né? E tem umas mulheres que erram a mão. E tem uns que colocam sal demais. Também não dá certo. Então falta o tempero. Mas no contexto, eu quero falar sobre João, que é o único discípulo de Cristo que morreu na velhice. Sabia disso? Foi morrer muito velhinho. O tal do João. E como ele não morria, o imperador mandou ele para uma ilha. Porque ele era o João pregador, assim que nem o meu João pregador que está ali. Cheio do Espírito, cheio da graça, cheio do manto. E ele mandou João para a ilha de Pátimos, para que ele ficasse ali e não desse problema. Então manda João para lá, que está tudo resolvido. O problema é que a estratégia do imperador deu errado. Sabe por quê? Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, nada pode parar o propósito. Eu queria que você levantasse suas mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida. Deus tem um propósito sobre a sua vida. E se Ele tem um propósito, nada, absolutamente nada pode parar o propósito que Ele tem para fazer sobre a sua vida. A palavra dEle não muda e não volta atrás. Se Ele falou, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Então João vai para a ilha e ele fica ali sozinho. E aí ele escreve simplesmente o Apocalipse sozinho. Deus torna ele um gigante. O livro que mais tem aí audiência. Se nós falarmos que a Bíblia vai falar sobre o Apocalipse, dobra as inscrições da Bíblia, porque todo mundo quer saber do tal do Apocalipse. É ou não é? Quem gosta do Apocalipse aí? Gosta mais ou menos, mas gosta de ver o que vai acontecer lá, porque dá confusão. É um livro bem forte. Você talvez tenha entrado aqui, você esteja na sua própria ilha de Pátimos. Eu não sei como é que está a sua vida. Você e Deus sabe como você entrou e como você está. Você pode se achar sozinho nessa situação que você está vivendo. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. Você parece que você está sozinho. Mas o mesmo Deus de João, aleluia, Ele não abandona os teus filhos. Onde estão os filhos de Deus aqui? E Ele está do seu lado e Ele vai fazer algo poderoso, espetacular sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Quem concorda com essa palavra? Você não está sozinho, você não está abandonado. Ele fez isso com o apóstolo João. Quando João escreve Apocalipse, ele não escreve aquilo que ele ouviu. Alguns discípulos escreveram aquilo que eles ouviram de alguém, em alguns casos, em outros casos eles viveram com Cristo e reproduziram ali o que
andaram com Cristo, a experiência que ele teve. A Bíblia vai dizer que João é levado, é o único que é levado aos céus. E o próprio Deus revela todas as coisas para ele. Quem pode dizer amém por isso? Olha que interessante, mas pastor, você está falando de comodismo. Ué, onde está o comodismo? O comodismo não está em João, mas estava na igreja de Éfeso. Então eu quero que você acompanhe comigo em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos para o Apocalipse, todo mundo gosta. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Olha o que Deus está dizendo: o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Está falando sobre a igreja de Éfeso. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobri que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Pastor, mas como assim? Então o testemunho de Deus para João sobre a igreja de Éfeso é um testemunho maravilhoso. É um testemunho top. Até aqui é só elogio. Você tem suportado, você tem sido isso, você tem sido aquilo. Mas o problema vem depois. Então tem sempre alguma situação onde eu e você podemos melhorar. Quem pode dizer amém? Fica tranquilo, a palavra hoje é tranquila, gente. Domingo, eu já vi que diminuiu os irmãos, de domingo para cá, os irmãos não vieram. Você, o pastor vai bater de novo, Capitão Caverna, manda a marreta, não, é tranquilo. Mas o fato é que a gente não vem aqui para ficar do mesmo jeito. A gente não vem aqui para manter a mesma situação. Nós vemos a igreja e vamos ouvir a palavra para crescer, melhorar e aprender e crescer principalmente em intimidade com Deus. Quem pode dizer um amém para mim? Apocalipse capítulo 2, verso 4 e verso 5, aí vem o que pega na igreja de Éfeso. Contra você, porém, tenho dito isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Então a Bíblia está dizendo aqui de onde caiu. Arrependa-se arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Vou ler para você de novo. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Agora foi bom. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aí alguém possa dizer assim para mim: pastor, não tinha um provérbio bonito para dizer para mim, não tinha uma palavra da caixinha de promessa. Mas esse era o puxão de orelha que Deus tinha para a igreja de Éfeso. Uma situação parecida com um casamento. Onde estão as irmãs casadas aí? Tem irmã casada aí? Então, o povo levantou a mão. Olha aí, irmã. É como uma esposa fazer o trivial. Vou tentar fazer um paralelo para você. Eles estavam tudo bem lá. Em várias áreas estava dando certo, não é isso que nós lemos? Mas eles não tinham mais o primeiro amor e tinham caído da onde estavam. E já não praticavam os mesmos princípios do começo. Então é como num casamento, a esposa, ela faz o trivial na sua casa, mas sem paixão. Talvez alguns casamentos vão se identificar com isso. Deus vai curar casamentos aqui nessa noite, quem crê nisso. Vai te recebendo também. O intuito não é esse, mas vai, tudo embora aí, Deus vai abençoando. Ou seja, a esposa cuida dos filhos bem. Já viu pessoa que é dedicadíssima aos filhos? Excelente o cuidado. Ela cuida da casa, a casa é limpa, a casa é organizada. Se ela pode pagar alguém, essa pessoa faz direito, ela cuida da pessoa que está trabalhando ali. Cuida do marido e das coisas do marido, mas não está apaixonada por ele. Então o primeiro amor ali com o marido caiu, ela se acostumou. Quantos casamentos a gente vê que se torna o melhor amigo, se tornou o melhor amigo e separou? Pô, mas não é o melhor amigo, mas você não foi chamado para ser o melhor amigo da sua esposa e nem ela sua melhor amiga. É lógico que ela tem que ser sua melhor amiga, mas se apagar a paixão, o amor acabar e se esfriar e o primeiro amor não estiver aí, acabou o casamento. Um dos maiores riscos é se acostumar e o costume tira a percepção de valor. Vou repetir para você, um dos maiores riscos é se acostumar e o costume tira a percepção de valor. Quem pode dizer amém por isso? Quando João escreve, lembra de onde caiu, significa que a igreja já esteve em outro patamar.
Se ela estava num lugar que ela caiu, quer dizer que ela esteve num lugar melhor. Sim ou não? Já esteve numa posição melhor diante de Deus. E ela caiu nos seus princípios. Aqui não está falando só sobre pecado, mas está falando que ela esteve numa posição de intimidade mais alta, uma posição de paixão mais alta, uma posição de primeiro amor mais alta. E eu quero que você levante suas mãos, eu quero já declarar sobre a sua vida. Deus vai te levar ao primeiro amor, vai te levar a um caminho de retorno, a viver novidade de vida em Cristo, vai te levar a queimar o seu coração, incendiar a sua vida pelo Espírito Santo, porque é dele que nós estamos falando, vai transformar a sua vida espiritual, vai gerar uma intimidade poderosa, e isso vai trazer uma bênção sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, em nome do Senhor Jesus. A bênção do Senhor irá transbordar sobre a sua vida em nome de Jesus. Então se acostumou com o trivial, fazendo um momento retrô. E quem conhece o momento retrô? A Bíblia vai dizer no Velho Testamento que a presença do Senhor ela não andava dentro da gente como hoje. Amém? Andava dentro de uma arca, a arca da aliança. E essa arca foi parar na casa de Abinadab, o sacerdote. E tinha Uzai e o seu irmão, os 2 filhos de Abinadab. Isso é uma comparação muito top, porque ela simbolizava, ela era a presença de Deus no Velho Testamento. Então você conhece a palavra, você não conhece, está conhecendo. Tá? Então era aquele objeto. E como ficava na casa de Abinadab? Eles cresceram vendo a arca. Eles cresceram se acostumando com a presença de Deus. E aquilo se tornou uma coisa comum. Então eles corriam em volta da arca, tem dúvida? Eles brincavam em volta da arca. A arca estava ali como um móvel da casa, praticamente. Só que a palavra de Deus não muda. E não tem outra maneira de a gente morrer espiritualmente, senão a gente se acostumar com a presença de Deus e tornar isso uma rotina de vir para a igreja. E você não está aqui por rotina, você não está aqui para ver o melhor amigo, você não está aqui para um clube, você não está aqui para vir mais um dia na igreja, você não está aqui para se esforçar, mas também se esforcei para vir para a igreja, você está aqui para viver uma vida apaixonada por Cristo. E a Bíblia vai dizer que, apesar de conhecer todas as regras, a arca devia ser carregada nos ombros dos sacerdotes e dos levitas. E o que ele fez? O tal do Uzá colocou numa carroça de bois. E na primeira curva, então já estava num princípio errado. Diga comigo, princípios errados mata uma vida espiritual. E na primeira curva que teve, a arca escorregou. E ele tornou outro princípio, ele tocou a mão na arca que não podia tocar na arca, ele sabia, a Bíblia diz que ele morreu imediatamente. Amém, amém. Ele perdeu a percepção de valor e de santidade daquele símbolo. Lógico que hoje não existe essa questão da arca, só para você entender. Ele tocou nela de forma irreverente. Ao perder a percepção de valor da arca, ele perdeu a percepção de santidade de Deus. E Deus tirou a vida dele. Isso pode acontecer comigo e com você. Com quem, pastor? Com todo mundo que está aqui. Então você começa a vir para a igreja porque você tem um compromisso, você tem um horário. É lógico que chegar no horário é mais do que obrigação, porque isso aí é respeito. Porque no trabalho, se chegar atrasado, eu falei outro dia, perde emprego. Mas na igreja como não perde, eu chego em qualquer horário. Não é tão importante assim. Né? Para fazer o esporte, chega no horário. Na igreja, não. É ou não é? Isso é uma questão de valorização de princípios e de prioridade. Então, Uzá tinha perdido o valor do princípio, tinha perdido o valor da prioridade, tinha perdido o valor da presença de Deus. E quando você entra aqui, você está entrando no lugar onde nós se juntamos para adorar. E é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Digo ao amado que está ao seu lado, não perca o valor. Não perca a percepção de valor deste lugar. Porque este é o lugar de encher-se do Espírito Santo de Deus. E nesta noite, diga para ele, nesta noite Deus tem renovo para a sua vida. Ele tem renovo para a sua casa e para a sua família. Em nome de Jesus, meu querido. Amém. Comodismo, diga comigo, comodismo. Então Deus vai tirar o comodismo desse casamento, dessa vida espiritual, tudo isso aí. Segundo, ativismo. É o segundo risco que está aqui relacionado. Em Lucas 10 diz que Jesus chega a um povoado chamado Betânia.
ele é recebido por Marta. Olha quem recebe ele, quem está na recepção do voluntariado é Marta. Marta já está ali após, Jesus chega e a Marta recebe Jesus. Está certo ou não está? Né? Maria, sua irmã, se sentou aos pés de Jesus e ouvia a palavra. Então, Marta corre para receber Jesus no serviço e Maria simplesmente senta aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar. O texto diz que Marta, porém, ficou ocupada. Então, Marta recebe Jesus. Depois a palavra de Deus vai dizer que ela ficou ocupada com muito serviço. E ainda reclamou para Jesus. Chega para Jesus, dá um maior pito de Jesus lá e fala assim: ô, você não se incomoda não que eu estou aqui trabalhando, essa aí está nos seus pés aí, fazendo nada? É ou não é? Tem umas mulheres que fazem isso aqui, que eu sei. Então, só para resumir. Então, Marta está na porta do voluntariado lá, recebendo de sorriso, dando uma balinha para você. Toda na recepção. Está fazendo certo ou não? Está fazendo certo, até aí está tudo bem, responde. Os irmãos ficam com medo, né? Fala, vai que o pastor fala, faz eu passar vergonha. Fazer não. E Maria, a primeira oportunidade que tem, ela senta aos pés de Jesus, porque ela quer ouvir Jesus, ela quer ouvir o que Jesus tem para dizer. E Marta vai se ocupar com o serviço e ainda dá uma bronca em Jesus. Fala, Jesus, e aí, como é que é essa daí? Vai ficar sem fazer nada? Bom, você lembra que a gente falou do tal do João, do Apocalipse, lembra dele? Ele mesmo, muitos anos antes de escrever o Apocalipse, escreveu um dos 4 evangelhos, o Evangelho de João. E no seu evangelho ele também fala sobre essas irmãs. Eu quero ler com você em João capítulo 12, verso 1 ao verso 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Marta fazia o que de novo? Servia. Olha a Marta servia aí. Marta de serviço. Enquanto Lázaro estava na mesa com ele. Então tem gente que tem algumas características clássicas. Por exemplo, você vai pegar alguém que promove a amizade. Se botar meu pai sozinho, ele fala com ele mesmo responde, ele mesmo... Fala, cara, como é que ele fala sozinho desse jeito? Tá louco? Não, tá falando sozinho, porque o negócio dele é fazer amizade, faz com a parede, com qualquer coisa. Uns amigos meus que falam assim, vocês até que são legal, mas o teu pai é muito mais legal. Eu falei, obrigado. Obrigado pelo carinho. Vocês são muito legal falar isso pro pastor, né? Brincadeira. Tem outra coisa para falar. Então tem gente que promove a amizade. Muito bom isso também, nada de ruim não. Tem gente que promove o amor, tem ou não tem? Tem gente que é maravilhoso e tão amoroso. Tem umas irmãs que chegam aqui na porta, dá um sorriso para você, que o teu culto fica até melhor. Aí tem os irmãos que dão uma fecha a cara também, que devia estar em casa. Fala assim, essa cara feia. Tranca na jaula esse irmão. É ou não é? Mas tem umas irmãs, de fato, a gente tem que escolher sempre as irmãs. O Rui aí, o pessoal tem que escolher o pessoal que... Né? E Marta tem o quê? O símbolo do serviço. Onde Marta está, o serviço está top, ela está trabalhando e está tudo certo. Conhece alguém assim que trabalha? Do serviço. Eu tenho uns amigos que limpam a casa o dia inteiro. Eles gostam de limpar a casa. Não vou revelar quem é, mas eles gostam. Não pode vir uma vassoura, um desinfetante, um paninho, lustramóveis. Eu já isso aí não sei. Sempre que alguém fala de Marta, ela está trabalhando, ela está servindo. Trabalhar errado, diz a igreja, errado ou não? É errado ou não? Então, os irmãos que foram na dúvida, é para trabalhar, viu, irmão? Pelo amor de Deus, vai falar depois, o pastor falou que trabalhar não precisa. Vou ficar em casa orando, vai ficar passando fome, hein? É bom trabalhar. Servir é errado? Não, até porque o próprio Jesus disse que maior é quem serve do que aquele que é servido. Diga comigo, maior é o que serve do que aquele que é servido. É ou não é? Está entendendo até aí? Porém não é a ação que pesa para Marta, mas a prioridade. Ela está na ação certa, mas na prioridade errada. Ela está fazendo certo, mas está com a prioridade totalmente errada. Marta serve de maneira automática. Onde estão os voluntários aqui? Que tem muito voluntário bom, voluntário abençoado. Mas o maior risco meu e seu, eu estar aqui nesse púlpito, a gente servir de maneira automática. O dia que eu entender que eu consigo pregar sozinho,
eu já estou servindo de maneira automática. O dia que eu não passar, ficar com dor de barriga, no banheiro 3 vezes, né? Antes de pregar, eu estou servindo de maneira automática. O dia que você vier para a igreja de maneira automática, e estiver ali trabalhando, e o culto está rolando, e você não assiste palavra há 15 anos aí, você vai estar de maneira automática. Então Jesus está no ambiente, mas ela prioriza a tarefa. É Jesus que está ali, cara. E ela está priorizando o quê? O serviço. Jesus ficou em segundo plano, apesar de serviço ser top, ser maravilhoso, ser espetacular, mas Jesus está em segundo plano. O serviço é importante, nós somos reconhecidos, essa igreja é reconhecida pelo serviço. Qual é a nossa visão? Diga comigo: edificar, amar e servir. Pastor, mas o serviço, eu vou dizer de novo, eu vou ser muito fraquinho, vocês estão sabendo não qual que é a visão aí. 1, 2, 3, edificar, amar e servir. Essa é a nossa visão, é a sua visão. Então é importante, está tudo certo, mas não pode ser substituída pela presença de Jesus no lugar. Diga comigo: o serviço, de maneira nenhuma, pode substituir a presença de Jesus. Não pode ser substituída pelo serviço. Se você está servindo de maneira automática, se você está servindo pensando que está servindo a um pastor ou uma igreja, está no caminho errado. Muda a rota. Muda a maneira de agir, porque você está fazendo errado. Se você está servindo porque você é líder, entrega a liderança. Se você está pregando porque você acha que é isso, entrega lá, não prega mais não. Porque está no caminho errado. Acrescentaram no meu esboço aqui, não tinha isso aqui. Eita. Porque o mais importante que seja a tarefa, é melhor estar aos pés de Jesus. Vou repetir para você. Por mais importante que seja uma tarefa, é melhor estar aos pés de Jesus. É isso. Os discípulos descobriram a melhor parte. Que era muito melhor participar dos milagres do que ir buscar comida. É ou não é? Fazer o serviço de buscar o mantimento ali quando Jesus precisava. Maria descobriu que é melhor estar aos pés de Jesus do que arrumar a casa. Arrumar a casa é importante. Tem dezenas de coisas que são importantes, mas a melhor coisa e a prioridade da vida de quem serve ao Senhor é estar aos pés de Jesus. Levante suas mãos ao céu, eu quero declarar: Senhor, ó Pai, a tua igreja, Senhor, vai mudar, ó Pai, a rota, vai mudar, ó Senhor, o caminho, Senhor. Esta igreja, além do véu São Bernardo, cada parte desse corpo, ó Senhor, vai trocar a sua prioridade para estar aos teus pés, porque não existe melhor lugar para estar a não ser na sua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, para dar essa introdução toda, porque agora a gente vai falar sobre uma igreja apaixonada. Beleza? Até a meia-noite a gente termina. Só falou um irmão. Brincadeira, irmão. Assim não. Uma igreja apaixonada. Quem quer ser uma igreja apaixonada aqui ainda? Amém. E quem representa essa igreja? A tal da Maria, certo? Não tem como falar de outra a não ser da Maria. João capítulo 12, verso 2 ao verso 3, diz a palavra do Senhor: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, como sempre, enquanto Lázaro estava na mesa com ele, com Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Diga comigo: perfume? Era fogo, hein? Derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então, uma igreja apaixonada toma as atitudes de Maria. E qual a primeira atitude de Maria? Ela não se preocupou com o que os outros iriam pensar. Vou repetir para você, elas não se preocupou com o que os outros iriam pensar. Ela foi lá, pegou o frasco do perfume, quebrou os pés de Jesus, pegou os seus cabelos, enxugou os pés de Jesus, ajoelhou ali. Imagina o constrangimento no lugar. E pasme, porque hoje se alguém ajoelha, como a irmã estava ajoelhada aqui, a Tabita, alguns irmãos, para que isso? Não precisa. Alguns irmãos levantam a mão lá em cima e começam a adorar, não precisa.
Alguns irmãos se entregam na adoração e não precisa. Alguns irmãos louvam com intensidade. Aqui a gente gosta de louvar e grande parte do culto é dado em louvor. E alguns irmãos falam, não precisa. Levante suas mãos no céu, quero declarar para você, precisa sim, porque o Rei Jesus está aqui. Ele é o único digno de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado. A Ele o nosso corpo seja dado em adoração, e tudo que tem fôlego, louve e exalte ao nome do Senhor. Aleluia. E esse é um dos maiores desafios de uma igreja apaixonada. Porque uma igreja apaixonada não mede esforços. Vou descontrair um pouco. Tem uns irmãos que quando alguém faz aniversário, aparece um carro de som na porta da casa dele, porque a mulher contratou aquele carro. Aí começa a escolher alguma vítima. Leozão, está aqui na frente. O carro do amor chegou, Leozão. O cara não sabe se mata a mulher. Uns que não matam. Não faz isso, amor, pelo amor de Deus. Os balãozinhos tudo lá para fora, aquela confusão. Mas tem gente que gosta. Vamos respeitar. Tem gente que trabalha com isso, nem sei se tem mais isso, mas vem o carro do amor, aquela confusão, e chama o cara até ele sair de casa, e o vizinhança para. Nossa, não é assim que é? Porque quem está apaixonado não mede esforço para agradar, aleluia. É ou não é? Cadê a igreja apaixonada? Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Então o convite nesta noite é para você não medir esforço para chamar a atenção do Rei Jesus, que está aqui neste lugar, aleluia. Será que você pode erguer suas mãos e liberar uma palavra de adoração, de engrandecimento, de louvor, exaltando o nome dele, aleluia. Chame a atenção dele, se ele é importante para você, se ele é especial para você, adore, diga a ele: santo, eterno, poderoso, aleluia. A ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo louvor. Que o teu nome cresça, que o meu diminua, Senhor. Eu vim aqui para exaltar ao teu nome, independente do irmão da esquerda, da direita, atrás, da frente. Eu vim aqui pelo Senhor. Eu não vou medir esforço para chamar a tua atenção, para levantar a minha adoração e o meu louvor nesta noite, aleluia. Glória a Deus. Adorar de forma extravagante significa não se preocupar com o que os outros vão pensar. É para Ele. Você não veio aqui para agradar o irmão da esquerda ou da direita. Você veio aqui para adorar. Amém? Maria não mediu esforços. Ela se ajoelha, ela chora, ela quebra aquilo que ela tinha de valor. E ela levanta as mãos e adora. E o convite é para você usar Maria como referência na sua adoração. Deus quer mudar a sua adoração, meu amado. Você não está entendendo. A palavra de Deus diz que há poder quando nós adoramos. Quando Paulo e Silas adoravam, houve uma poderosa libertação através de um terremoto. Eu creio que um terremoto poderoso vai começar a acontecer lá na tua empresa quando você adorar. Vai acontecer lá na sua escola quando você adorar. Vai acontecer lá com seus vizinhos quando você começar a adorar de maneira extravagante, aleluia. Vai acontecer aqui nessa igreja quando a gente juntar a nossa adoração e levantar uma adoração poderosa, aleluia. O inferno vai tremer e os demônios vão ter que bater em retirada deste lugar, da sua vida, da sua casa e da sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus está levantando adoradores poderosos sobre este lugar, adoradores extravagantes, aleluia, que não tem medo de levantar as suas mãos, não tem medo de levantar a sua voz, não tem medo de abrir o seu coração para entregar o seu melhor diante do Rei, aleluia. É isso. A segunda coisa que acontece com essa igreja apaixonada e com a atitude de Maria é que aquele frasco era caro. Diga comigo, é? Caro. E a gente tem muito receio de entregar o que é caro. O que nos custa. É ou não é? Pra você ter uma ideia, aquele frasquinho custava 300 dias de trabalho de uma pessoa daquela época. O que vocês acham disso? Eu vou facilitar para você. Pensa aí, não fala senão eu peço dinheiro emprestado quando acabar o culto. Você fala alto quando você ganha, eu vou aí pedir um pix.
Mas pensa quanto você ganha. Alguns vão, multiplica por 10. 300 dias de trabalho. É matemática. É ou não é? Sim ou não? Então imagina que ela pega 300 dias de trabalho e quebra aos pés de Jesus. É caro ou não é caro? É ou não é? Ficou escandalizado? Ficou preocupado? Eu não vou passar a oferta, já foi a oferta, irmão. Fica tranquilo. Ninguém vai fazer segunda oferta, o quinto envelope, não vai ter isso aqui. Você ficou escandalizado? Não ficou? Ficou. Eu vi uns irmãos meio escandalizados aí. O que o pastor está querendo dizer? Lá vem encrenca. Não, estou falando sobre adoração. Fica tranquilo. Fique em paz. É caro. Judas se escandalizou na hora. Porque Judas estava preocupado com o valor daquilo ali. Judas andava com Jesus, mas não tinha a mesma prioridade que tinha Maria. E muitas pessoas podem passar a vida inteira andando com Jesus, e a prioridade pouco é Jesus sobre a sua vida. É um frequentador de igreja. É uma pessoa que passa por aqui, mas a vida não transforma, a vida não muda, as coisas em casa ficam do mesmo jeito, porque está preocupado com valor, está preocupado com coisas, não tem coragem de entregar o seu melhor, a sua melhor adoração, a sua melhor oração, o seu melhor tempo de leitura da palavra, a sua melhor intimidade com Cristo. Está preocupado em ter um evangelho superficial. E Judas tinha um evangelho desse. E vocês sabem qual o fim que teve Judas. Então Judas só pensou no dinheiro. Maria pensou na adoração extravagante. E uma adoração extravagante custa. Diga comigo, uma adoração extravagante custa, irmão. Custa. Chegou o tempo de você parar e ficar aí todo contido aí. Chegou o tempo de você entrar no carro, ser o melhor cantor que tem no Brasil, irmão. Trancar o carro, botar o som desafinado mesmo, porque Jesus não liga para isso. Quem liga é a gente que não quer ouvir você desafinar. Por isso que a gente não coloca você no louvor, fica tranquilo. Não tem essa chance. Receba os irmãos desafinados. Não vem fazer teste, me ajuda. Ajuda os irmãos. Quem quer ouvir alguém desafinado? Levanta a mão, fala a sinceridade, irmão. Tem alguém que quer ouvir alguém desafinado? Quer nada, irmão. Mas Jesus não liga para isso, Ele quer receber a sua adoração de coração, lá no seu carro, lá no seu banheiro, lá na sua casa, não é aqui não. Mas é lá, entendeu? Deus quer ouvir a sua adoração, extravagante mesmo. O cara vai passar do lado e falar assim, é doido, não é filho de Deus, é adorador, é maluco. Não, só adora o Senhor e dá prioridade para o Senhor, não tem problema nenhum. Não tem o pessoal lá do Oriente lá que ajoelha em qualquer lugar, em qualquer horário, meu filho. O muçulmano vai ajoelhar e vai fazer a oração dele lá. Você queira ou não queira, você gosta ou não gosta, você liga ou não liga, o cara vai lá e vai ajoelhar e vai orar. Quem já viu isso aí? A gente foi para Israel, o cara para e pronto, não tem conversa. Está preocupado não, irmão. Se o que o outro vai achar, o que o outro vai não sei o quê. Porque ele não tem problema com isso. Ele tem certeza do Deus que ele serve. E nós, às vezes, não temos tanta certeza. A adoração extravagante custa tempo. Diga comigo, tempo, esforço, reputação. E vão falar e vão apontar para você. Às vezes vão. Está tranquilo aí, gente? Amém. Mas você só tem uma pessoa para agradar. Levante suas mãos e diga assim, Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Então custa caro ser uma igreja apaixonada? Não é caro por recursos. Aqui você não é medido pelo recurso, de quanto você tem. Aqui você é medido pela tua fidelidade. Então você é fiel, amém. Você sabe se você é fiel ou não. Então é a tua fidelidade financeira, ou de amor, ou de entrega, certo? Não custa dinheiro mais ou menos, quem pode fazer mais ou menos. Então não custa caro em recursos, é caro de entrega. É totalmente diferente. Qual a sua entrega? Porque a sua entrega é independente se você é importante, se você tem muito recurso, se você tem pouco recurso. Qual a sua entrega de adoração? Amém? Ela não reteve nada. A Bíblia vai dizer que ela derramou até a última gota. Qual o seu compromisso de ser uma igreja apaixonada? Será que você está
pronto para derramar até a última gota de adoração. Quando você entrega tudo, até uma última gota de adoração, Ele honra a sua atitude. Vou repetir para você, quando você entrega tudo, até a última gota de adoração, Ele honra a sua atitude. Ele diz ao seu respeito, muito bem, é o que Ele falou para Maria, você escolheu a melhor parte. Levante suas mãos para o céu, eu quero declarar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, aqui nessa igreja, Pai, tem um povo que vai entregar até a última gota de adoração. E a Tua palavra diz que o Senhor honra, Senhor, Pai, porque o Teu povo, Pai, a Tua igreja, está escolhendo nesta noite a melhor parte, Pai. A minha palavra, Pai, a Tua palavra, que o Senhor vai levar, ó Pai, o Teu povo para outro nível de adoração, outro nível de intimidade, ó Senhor, ó Pai, e outro nível de revelação da Tua palavra e daquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga isso, não é caro, era tudo, além de ser caro, era tudo. Ou seja, não é caro, mas era tudo. Ela pega tudo o que ela tem. Maria entrega tudo o que tinha. Então as mulheres daquela época, elas não tinham posse. Não é que nem as irmãs que eu vejo aqui, tudo chique, chega na igreja. As irmãs tudo diretora, tudo abençoada. Profetiza, irmão, levanta a mão, cadê as diretoras aí? Tudo empresária, cadê as irmãs abençoadas aí? Cheia do recurso. Tem as irmãs que não tomam posse. Mas talvez o único recurso que ela tinha era aquele frasco de nardo. E nardo não era um irmão, não, era o perfume. Tem uns memes na internet do nardo, não mexe com isso, irmão, é o perfume. Era um óleo raro. E mesmo assim ela não teve medo de entregar tudo o que ela tinha. E sabe por que Maria não teve medo de entregar tudo? Que há um segredo quando você entrega tudo o que você tem para Jesus. Ele entrega tudo o que Ele tem para você. Sabe, de entregar a vida. Não dá para entregar mais ou menos. Não dá para fazer meio termo, meu irmão. Não dá para adorar, ora sim, ora não. O segredo da intimidade com Cristo é entregar tudo o que você tem. E Ele vai realizar tudo o que Ele tem que fazer na sua vida, meu irmão. Entrega isso. Porque mais tarde, literalmente, Jesus entregou tudo. Eu queria que você recebesse, porque Ele entregou a sua vida. Por amor a Marta, por amor a Márcia, por amor ao João, por amor ao Leonardo, por amor a cada um que está aqui neste lugar. A Bíblia diz que Deus amou tanto a mim e a você, que Ele entregou exatamente tudo a respeito da sua vida para te salvar e para te alcançar. Quem pode celebrar o Senhor por isso? Indo para o final agora, né? Aquele frasco de perfume era o dote dela. Esse era um costume da época, o dote representava o futuro dela. Se ela não tivesse esse recurso, o futuro de casamento dela estava comprometido. Então quando ela entrega esse frasco, ela não está entregando só alguma coisa de valor, uma coisa que é cara, uma coisa que custava, ou tudo o que ela tinha até a última gota, mas Maria estava entregando todo o seu futuro na mão daquele que podia transformar a sua história. E a pergunta é para você nessa noite, aonde você tem colocado o seu futuro? Em quem você tem colocado a base do seu futuro? Quem pertence ao seu futuro de fato, meu querido? Será que pertence na sua sabedoria humana? Talvez que você tenha colocado o seu futuro lá na sua empresa e talvez ela possa não existir mais amanhã. Essa é uma notícia. Porque talvez você tenha lá hoje e amanhã, por outro motivo, por alguma coisa, não tenha mais. Talvez você colocou o seu futuro num casamento e por conflitos, por ideias, esse casamento não existe mais. Não vou perguntar aqui quem casou pela segunda vez, porque tem uma turma aí. Talvez se tem algum momento você colocou o teu futuro no casamento, esse casamento não existe mais. Talvez você colocou o teu futuro numa igreja, e essa igreja o pastor não foi tão legal assim, ou as pessoas da igreja te magoaram, te chatearam, e esse futuro
se encerrou. Talvez você colocou o futuro numa faculdade e achou que isso ia mudar a tua história, essa faculdade XYZ, e você nem trabalha nessa área e talvez você ficou frustrado porque o teu futuro não deu certo. Mas o convite para quem ter um outro nível de adoração, um novo nível de entrega, é de fato colocar toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e crendo que de fato as demais coisas serão acrescentadas. Falamos muito isso de boca para fora, mas chegou o tempo de você não falar de boca para fora, chegou o momento de você, como Maria, entregar tudo, entregar o que é caro, colocar prioridade no reino, sair desse comodismo, deste lugar que parou a sua vida, sair desse ativismo de serviço, simplesmente, eu faço a minha parte no reino e ok. Não, Jesus não quer isso de você, não quer isso de você, não quer isso de mim. Mas a palavra desta noite é para quem quer de fato entregar tudo. A Bíblia diz para entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. É entregar o seu caminho na totalidade, aleluia. Sem reservas, sem o quartinho que está ali, essa parte eu entrego mais ou menos. É ter uma vida com Deus e falar assim, está entregue na mão de Deus, eu confio nele, eu espero nele, eu confio nele. É dele que vem a resposta a respeito da minha vida. É parar de querer guiar a sua vida, depois pegar de volta. Maria, ela não teve essa reserva. Você compreende isso? Ela não teve plano B, ela não teve plano C, ela não teve plano D. Ela foi lá e entregou o controle da vida dela nas mãos de Jesus. Eu não estou falando para você não fazer planos, para você não ser uma pessoa que se programa, para você não ser uma pessoa que se planeja. Isso tudo é uma bênção. Mas quando o assunto é um relacionamento com Deus, não dá para ser mais ou menos, não dá para não ter prioridades, não dá para deixar em segundo plano. Não dá para ter Jesus no ambiente e não aproveitar cada segundo. E Maria fazia isso muito bem. Ela aproveitava cada segundo da presença de Deus. Você não vem aqui para ficar distraído, mas você vem aqui para aproveitar cada segundo. Infelizmente, quando eu olho lá de cima, às vezes vejo pessoas no celular distraídas, conectadas em outras coisas e desconectadas daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, de uma ordem de Deus através de uma palavra. Vejo pessoas lendo qualquer coisa daqui de cima. Isso não é uma bronca, é um alerta, irmão. Você não pode perder nenhum segundo na presença do Rei Jesus. Davi dizia que mais vale um dia na presença dele, do Deus Todo-Poderoso, do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar.